Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo análise de Vasco 3, Bahia 1. Um jogo vergonhoso do Bahia. O Bahia não jogou absolutamente nada e poderia ter tomado uma goleada histórica de um time que briga para escapar da zona de rebaixamento. Vamos para a análise, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Tricolor, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Vasco vence o Bahia e estava lutando para não ficar na zona de rebaixamento e abre 5 pontos para o Z4. Ou seja, Bahia ressuscita um time que está lá embaixo na tabela de classificação. Hoje, pela 16ª rodada do campeonato, o Vasco recebeu o Bahia em São Januário. São Januário lotado, a torcida empolgada, vendo a reação do Vasco. Bahia que saiu na frente e aí levou a virada e acabou o Vasco vencendo por 3-1 com um jogador a mais. Jean Lucas foi expulso no primeiro tempo. Os tentos do triunfo foram marcados por Felipe Coutinho, o melhor do jogo, Puma Rodrigues, outro destaque da partida, e Luciano Juba contra, enquanto que o Matheus Sanabria anotou para o Bahia, aproveitando uma falha grotesca da defesa vascaína. O Bahia já era inferior ao Vasco, não jogava absolutamente nada antes da expulsão do Jean Lucas, que deu uma cotovelada no Barros, mas o cenário piorou depois que o volante saiu, expulso pelo VAR, o VAR chamou o juiz para expulsar o jogador. O jogo do Bahia com a bola não funcionou e a defesa sofreu muito no segundo tempo, principalmente levando em consideração as bolas aéreas. No geral, o técnico Rogério Ceni não encontrou um caminho para melhorar a equipe e a derrota foi decretada com um corte ruim de Juba que virou gol contra. Com o resultado, o Vasco, que jogou com um a mais desde os 36 minutos do primeiro tempo, após a expulsão do volante, o Jean Lucas, emendou o 4º jogo seguido sem perder da competição, 2 vitórias e 2 empates, e chegou a 27 pontos agora na 13ª colocação. O primeiro time do Z4 é o Vitória, com 22 somados. O Bahia, por sua vez, continuou em 6º, com os mesmos 37 conquistados, segue no G6. Portanto, o Vasco 3, Bahia 1, no São Januário, no Rio de Janeiro, a torcida empolgada, Levaram cartões amarelos o David pelo Vasco, Gilberto e Sanabria pelo Bahia e o cartão vermelho Jean Lucas pelo Bahia, que foi o pior jogador em campo porque prejudicou o time. Os gols, portanto, de Matheus Sanabria aos 31 do primeiro tempo para o Bahia, Felipe Coutinho aos 46 do primeiro tempo para o Vasco já nos acréscimos, Puma Rodrigues aos 15 do segundo tempo para o Vasco, Luciano Juba contra aos 32 minutos do segundo tempo para o Vasco. E o Vasco que começou a partida tentando pressionar o Bahia em cima do Bahia, só que o Bahia teve a primeira chance logo aos 5 minutos, Sanabria, talvez um dos poucos que se salvaram aí do Bahia, recebeu passe na área e chutou para o gol, mas viu Puma Rodrigues salvar os cruzmaltinos. E o Vasco respondeu em escanteio cobrado na primeira trave, que Nuno Moreira mandou na trave. E assim o confronto seguiu equilibrado, com as duas equipes voltadas ao ataque, o Vasco um pouco melhor, só que o Bahia aproveitou um erro de passe na saída de bola do Vasco para abrir o placar aos 30 minutos. Sanabria dividiu com Hugo Moura, levou a melhor e encobriu Léo Jardim para fazer 1-0. Depois do gol, o Vasco ficou com um jogador a mais, o árbitro foi chamado pelo VAR e expulsou Jean Lucas por cotovelada em Barros. E a partir daí o Vasco foi para cima e aí era ataque contra a defesa, o Vasco em busca do empate. E os cruzmaltinos tinham dificuldade em passar pela retranca do Bahia, mas conseguiram chegar ao empate nos acréscimos do primeiro tempo. Cuesta cruzou para Coutinho cabecear e desviar para a rede. Assim, o duelo terminou 1-1 e foi para o intervalo. No segundo tempo, o Vasco continuou com a pressão em busca da virada e, de tanto insistir, o Vasco chegou ao segundo gol aos 14 minutos.
do segundo tempo. Puma Rodrigues aproveitou o escanteio e cabeceou para o fundo da rede. E mesmo após o gol, o Vasco seguiu no ataque, empurrado pela torcida, mas viu o Bahia ser valente e passar a buscar um empate também. Então era um jogo muito interessante. O Bahia assustou aos 24 minutos num chute de Rodrigo Nestor, só que o Vasco chegou ao terceiro gol aos 31 minutos. Vegetti tentou o passe, Luciano Juba fez o corte, mas acabou mandando para a própria rede. E aí o novo revés foi sentido pelo Bahia, que viu o Vasco crescer na partida. O Vasco passou a ter várias chances de ampliar o placar. Teve 2 lances do David que o Ronaldo fez 2 grandes defesas, né? Boas defesas aí do Ronaldo, que foi o destaque aí por parte do Bahia. Nos minutos finais, o Bahia ainda tentou esboçar uma pequena pressão, mas o Vasco conseguiu administrar o resultado para sair de campo com a vitória em São Januário. O destaque negativo do Bahia foi, claro, o Jean Lucas, que foi expulso aos 36 do primeiro tempo por causa dessa cotovelada em Barros. O time se desorganizou com um jogador a menos e sofreu um empate minutos depois. Destaque positivo foi o Ronaldo, não teve culpa nos gols sofridos e fez defesaças no final que evitou o pior, além de outras grandes defesas ao longo da partida que poderia ter sido uma goleada por parte do time carioca. Pelo lado do Vasco, Puma foi um destaque importante, quase marcou golaço num chute aí muito forte de fora da área que daria a virada ao Vasco ainda na primeira etapa, mas conseguiu finalmente balançar as redes encabeçada na segunda etapa. E, além de que ele vem tendo aí uma participação importante na parte defensiva e mais uma vez teve atuação segura, mesmo atuando improvisado na esquerda. Mas o craque do jogo foi Felipe Coutinho, foi bastante perigoso em praticamente todos os lances de bola parada e conseguiu balançar as redes para empatar o duelo com gol fundamental ainda na primeira etapa. Depois quase marcou segundo na partida em cobrança de falta, próximo ao ângulo do goleiro do Bahia. Mais uma partida consistente do camisa 10, que saiu, e não poderia ter sido diferente, saiu aplaudido de campo ao ser substituído. O Vasco que venceu com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, depois o David e Puma Rodrigues. Hugo Moura, depois Matheus Carvalho, Cauã Barros e Felipe Coutinho, depois o Matheus França, Nuno Moreira, depois Lucas Oliveira, Andrés Gomes, depois o Garré e Vegetti, o time do técnico Fernando Diniz. O Bahia perdeu com Ronaldo, Gilberto, depois entrou Santiarias, o Mingo, Gabriel Xavier e Luciano Juba. Rezende, Jean Lucas, Michel Araújo, depois o Thiago e Everton Ribeiro, depois o Rodrigo Nestor. Sanabria, depois o Iago e William José, depois o ACB do time do técnico Rogério Ceni. Próximos jogos, Vasco enfrenta o Cruzeiro no próximo sábado, às 16 horas em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão, enquanto que o Bahia joga contra o Palmeiras no próximo domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova. Outro jogo difícil, né? Outro jogo complicado, apesar de ser em casa. O Palmeiras tem um grande time, um grande elenco, um grande treinador, o Abel Ferreira. O jogo pela 25ª rodada do Brasileirão. O Bahia tem que começar a reagir, porque senão vai perdendo espaço, vai caindo na tabela de classificação. Hoje não caiu porque era jogo atrasado, continua na 6ª posição, ainda segue segurando-se no G6 do Campeonato Brasileiro na pré-Libertadores. E você, meu amigo torcedor do Esquadrão, o que você achou do jogo? Qual a sua opinião? Quem foi o perna de pau? Quem foi o craque da partida? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o tricolor de aço. A todos, muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus.